Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais um dia que Ele proporciona para abençoar a sua igreja. O único objetivo dele é nos abençoar cada dia mais com o seu caráter e a sua vida em nós. Peço que o pastor Afrânio leia Efésios 6, de 10 a 17, e depois nos abençoe em oração. Por favor, pastor. Efésios 6, de 10 a 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Te adoramos, Pai, glorificamos o teu nome. Já o fizemos agora, reunidos, congregados em meio aos teus louvores. A tua ministração e agora através da tua palavra, já dada à missionária Mara Simone, já devidamente ungida, para nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração. Desde já agradecidos como igreja, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, o tema ou o título deste culto é a necessidade de entendermos a armadura de Deus. Repetirei. A necessidade de entendermos a armadura de Deus. De repente alguém pode dizer assim, mas missionário é tão óbvio, mas missionário é tão simples de entender, é tão claro de entender a armadura de Deus. Eu tenho certeza que essa igreja é bem doutrinada e ela sabe exatamente o que significa a armadura de Deus. Mas o que Deus mais deseja de nós, e quem nos assiste também pela internet, não é sabermos a armadura de Deus, é termos o entendimento doutrinário da armadura de Deus. E Paulo, de uma forma doutrinária, de uma forma tremenda, ele lança esse texto para os irmãos, para protegê-los, para fortalecê-los, para muni-los de conhecimento. Toda a epístola aos Efésios é uma visão linda, doutrinária, de visão de unidade, de visão do corpo, de visão da santidade, de regras, de princípios, de fundamentos, para não sermos destruídos, para que eu não seja destruída. A igreja do Senhor jamais será destruída. A igreja, a que ama, a que está atenta, a que está com óleo, a que está vibrante diante de Deus, jamais será destruída. Eu e você jamais seremos destruídos se entendermos e buscarmos e compreendermos e nos envolvermos com a doutrina do Senhor. E Paulo, de uma forma tremenda, nos faz lembrar doutrinariamente as armaduras de Deus. O que temos a nosso favor.
o que podemos usar a nosso favor, como podemos evitar esfriamentos, como podemos evitar desvios, como podemos evitar um caminhar aleijado, como podemos evitar uma falta de visão no meio da igreja e Deus se derramando. E ele vem de forma linda, doutrinariamente trazer e nos lembrar a visão perfeita, a visão doutrinária, mais uma vez, da armadura do Senhor. E por que é doutrinária? Porque a doutrina são as regras. A doutrina são os princípios, os fundamentos. A doutrina é a lei. A doutrina é que governa, é a palavra, é a inteligência de Deus, a presença de Deus, é o vigor de Deus, é a seriedade de Deus, é a santidade de Deus, é o temor de Deus nos nossos corações, para que possamos entender a sua doutrina e vivermos a sua doutrina em dias difíceis, em dias maus e em dias proféticos, que ninguém pode dizer para o Senhor, tu não me avisaste. Ninguém pode dizer para o Senhor, tu não me alertaste. Ninguém pode dizer para o Senhor que não deu tempo de se preparar, porque Ele vem culto após culto, palavra após palavra, quarta-feira após quarta-feira, sexta-feira após sexta-feira, e assim vai nos lembrar a maravilhosa doutrina que nos dá tudo se vivermos e entendermos isso. No grego também ela é conhecido de panóplia, a panóplia de Deus. Normalmente usado para aqueles guerreiros com armadura e com várias ferramentas. Panóplia, várias coisas de um armamento, de uma estrutura dos soldados daquela época. Quando Paulo se relaciona e fala doutrinariamente e faz uma comparação da armadura de Deus espiritual, é porque ele está dizendo que existe uma batalha espiritual, que é uma guerra espiritual, que é um mundo espiritual que te odeia. Mas também vemos nesse mesmo texto o poder, a força. O objetivo aqui não é de exaltar as trevas, muito pelo contrário, porque nesse próprio texto Cristo mostra a glória dele acima das trevas. Não é isso. Mas há uma batalha no mundo espiritual. Há toda uma hierarquia no mundo espiritual que não quer te ver no corpo, não quer te ver na casa de Deus, não quer te ver na prática da palavra, não quer te ver crescendo, não quer te ver saudavelmente, espiritualmente, não quer te ver com uma inteligência divina que Deus tem para a sua igreja e tem aquele que assim vive. Então ele coloca de forma linda e mostra essa batalha, os ataques. E não há tréguas. Não existe tréguas. Não existe. A nossa força, a nossa vitória, o nosso descanso é Cristo. Que Ele nos dá a vitória. Mas não existe de o inimigo das nossas almas dar um tempo para o inimigo de nossas almas dar um tempo para que você venha tirar férias. Ou que você venha descansar no sentido assim de não vigiar. Temos o poder todo poderoso em nossas vidas, mas não existe tréguas, no sentido sempre ele vai querer alguma brecha, uma oportunidade que você dê fora da palavra para poder perturbar a tua e a minha vida. E essa guerra vem da região celestial. E não podemos deixar de entender isso. Agora, importante, muito importante. Não devemos supervalorizar esta guerra. Ou não devemos supervalorizar o inimigo. Mas também não podemos desprezá-lo. Porque a sua inteligência, a sua estratégia, ela só tem um objetivo: roubar a tua fé. Fazer você descair. Fazer você se distanciar, fazer com que você não entenda e não veja as ferramentas, o poder, a vida, a glória de Cristo, que é o único que pode destruí-lo. Igreja linda. O problema não é a presença do diabo
mas a ausência de Deus. O problema não é a força do diabo, mas a falta de comunhão com Deus. O problema não é o que ele tem poder para fazer, mas é o que eu não creio que meu Deus pode me proteger. A ausência da intimidade, a ausência da comunhão, a ausência da presença, a ausência de tê-lo, de ter o Senhor com intimidade, de ter o Senhor como seu Deus e o seu Senhor. Esse que é o problema. Não é para temer o inimigo, mas é para se equipar. É para se aproximar de Deus. É para viver Deus. É para se encher de Deus. E podemos resisti-lo em Deus. E não ter medo dele. E no versículo 10 diz algo muito lindo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu falar algo, igreja. Fortalecido no grego é capacitado. Esse fortalecido é capacitado. Não é simplesmente eu chegar numa igreja e escutei a palavra, pronto, estou fortalecido. Cheguei na igreja, escutei a palavra, pronto, estou fortalecido. Não. Esse fortalecido, a raiz dessa palavra é capacitado, é envolvido, é entendendo, é compreendendo, é buscando, é capacitado pela palavra, é crescendo pela palavra, é fortalecido pelo Espírito, é tendo a visão cada vez mais de quem é o teu Senhor, o que Ele tem para te dar, o que Ele tem para fazer, capacitado, apropriando-se do que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Fortalecido, igreja. E ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, fortalecidos na sua palavra, no seu entendimento, na sua compreensão, na sua vida. Muitos não estão sendo fortalecidos no Senhor. Muitos estão sendo fortalecidos, podemos dizer, entre aspas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus projetos, na sua vida, mas não no Senhor. Nós não conseguiremos vencer essa batalha se não nos fortalecermos no Senhor, na sua palavra, na sua santa e bendita doutrina, que é uma palavra de poder, que direciona a igreja, e as portas do inferno não conseguirão prevalecer. Igreja linda, houve um dia mau para Eva, mas Eva não se protegeu. Houve um dia mau para Adão, e Adão não se protegeu. Houve alguns momentos fortes para Pedro, e Pedro negou. O filho pródigo saiu da igreja. O que eu estou querendo falar com isso? Há uma batalha maligna tentando esfriar a tua fé, tentando te abater, tentando enganar com as suas ciladas, tentando te afastar do verdadeiro entendimento doutrinário do corpo, da liderança, da irmandade, da família, da santidade, da vida com Deus. E ele tem interesse nisso, o único interesse que ele tem é te afastar de Deus. Ele foi ousado e fez Salomão idolatrar. E depois Salomão se recupera. Por acaso ele vai brincar comigo e contigo? Por acaso ele vai dar mole para mim e para você? Por acaso eu posso me dar o luxo de estar dentro da igreja, no banco da igreja, e não ser fortalecida no Senhor? Não. Não, porque eu serei destruída se assim fizer. A parábola das sementes que caem no solo mostra corações que não entenderam, não compreenderam a ação doutrinária da armadura de Deus, da vivência do significado na sua vida, exceto aquele que entendeu e multiplicou e cresceu e desenvolveu. Eu parto do princípio que quem é fortalecido no Senhor, ele cresce, ele se fortalece, ele cada dia mais deseja o seu Deus, cada dia mais ele é preenchido pela presença, pela palavra, pelo poder de Deus.
Cada dia mais ele quer se encontrar com o Senhor. Um culto para ele é o culto. Uma adoração para ele é a adoração. Há uma intimidade, um relacionamento, há um fortalecimento. Consequentemente, a armadura estará colocada no seu devido lugar. Se não vigiarmos, é o que mais o Senhor tem nos alertado. O Senhor arrebatará a sua igreja, onde eu estarei, se assim eu estiver nessa condição. Onde você estará, amada igreja? Onde você estará, quem nos assiste pela internet? Não tem negociação, é fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não tem negociação. Porque a luta contra a tua vida, ela é pesada. Mas o Senhor, ela é pesada. Pelos ardis, pelas ciladas do maligno. Mas o Senhor de toda nos livra. E nos abençoa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestido. Vestir de novo. Vestir com a armadura de Deus. Ora, igreja, estamos vestidos? Estamos. Nós temos o Senhor como Salvador. Nós temos estado na sua casa. Nós temos escutado a doutrina, mas se ela não viver, de nada adianta. É revestido, é o entendimento, a compreensão, o significado da armadura de Deus sobre nossas vidas. Todo dia eu tenho que analisar o capacete da salvação. Todo dia eu tenho que analisar a verdade na minha vida. Todo dia eu tenho que analisar a justiça na minha vida. Todo dia eu tenho que analisar o evangelho que eu prego. Se eu danço, se eu vivo o que eu danço, se eu vivo o que eu canto, se eu vivo o que eu prego. Todo dia eu tenho que estar me fazendo um balanço. Eu tenho que prestar contas com Deus. Igreja linda. Revestido, vestir de compreensão, de entendimento e ficar doutrinariamente protegido pelo significado da armadura de Deus, do que Paulo está doutrinariamente falando aqui, amada igreja. E não podemos esquecer desse revestimento doutrinário para vencermos o mundo. São princípios, são regras, são fundamentos. E eu não posso simplesmente ver esse culto lindo, essa palavra doutrinária linda de Paulo, e não levar em consideração a comparação que ele está fazendo com uma guerra, a comparação que ele está dando, assim como o soldado tem as suas armaduras, o cristão tem sua armadura espiritual, que é os preceitos, os fundamentos, a palavra, a proteção para os dias maus. Igreja linda. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, firmes, seguros, fortalecidos, capacitados no entendimento, nessa luta espiritual, firmes. Eu faço uma análise para a minha vida e faça na sua. Você está firme na força do poder do Senhor, na força do Senhor? Você está firme na intimidade, na comunhão? Responda para você, faça uma análise. Firmes, apegados, seguros, capacitados, entendendo os dias maus, compreendendo a geração da apostasia. Tem pessoas que estão ouvindo escatologia há muitos anos. Ainda não consegue discernir a apostasia. Ainda não consegue discernir porque em alguns lugares as pessoas que viam não veem mais, não conseguem mais discernir. Porque falta firmeza doutrinária e entendimento. Mas os que estão buscando, o que estão querendo, o que estão fortalecidos, firmes, entenderão que é tempo de buscar o Senhor. É tempo de desejar mais e mais o Senhor. É tempo de ficar firme na presença do Senhor, porque Ele está voltando. Igreja linda. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, trapaça, métodos, arte do engano, habilidade da mentira,
astúcia, truque, engano, mentira, jeitos que se você não tiver discernimento, você é enganado, conversas que se você não tiver entendimento, você vai nela. O que ele prepara, as ciladas que ele prepara, para que se você não estiver firme no Senhor, você se deixa levar, você não adora mais como estava adorando, você não busca mais como estava buscando, você não tem mais o ato de congregar como algo sagrado da parte de Deus, da convocação. Suas ciladas, seus enganos, e começa a te atrair para o outro lado. Igreja linda. Revestir de toda a armadura é toda. São preceitos, são fundamentos, são observações, são preceitos, são regras que eu preciso analisar. Eu preciso analisar o ministério que Deus me deu. Eu preciso analisar a minha vida na família. Eu preciso analisar a minha vida no corpo. Eu preciso me analisar como ovelha. Eu preciso me analisar como subordinada. Eu preciso sempre prestar conta com Deus para ver onde possivelmente eu não esteja produzindo, para que o inimigo não ganhe vantagem. Então, aprender, orar, ler a Bíblia, vir para os cultos, é se fortalecer e ajustar bem a armadura espiritual, porque ela está disponível a todos aqueles que creem. Contra todas as ciladas do diabo, do bonzinho, do puro, do que te leva para a presença de Deus. Não, do acusador, de Satanás, da antiga serpente, do Beelzebul, do inimigo de nossas vidas, do adversário maligno. Essas são as características dele. A Bíblia nos relata e nos mostra essas características. E essa perversidade dessa personalidade, tentor a Cristo, não vai tentar você, não vai armar ciladas para você, não vai seduzir você, não vai ver uma forma para te esfriar. É simples. O discernimento é simples. Você está amando mais Deus? Você está desejando mais Deus? Você está sendo mais fiel para Deus? Você está querendo cada vez mais crescer com Deus? Você está dando honra para Deus? A tua vida, os teus planos, o teu projeto, é Deus que está no centro? Então, cada vez mais você está fortalecido na força do poder do Senhor e se atentando para os toques que Cristo dá. E ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Será que Deus falou assim para Paulo? Meu filho, pega leve, não põe tudo isso não. Basta só colocar. Não, ele deixa claro, porque em cima ele mostra o seu poder. Ele mostra a hierarquia, ele mostra a maldade, mas logo em seguida ele mostra o Senhor, o seu poder. Porque a nossa luta é contra esses seres espirituais. Ou seja, a nossa luta, essa origem, não é contra sangue nem carne. Por quê, missionária? Porque essa origem dessa guerra foi primeiro contra Deus. Foi primeiro contra Deus a origem dessa guerra. O objetivo dessa guerra foi de atacar a criação, de atacar a coroa da criação. E a tática dessa guerra é exatamente afastar o homem de Deus e colocar o homem contra o homem. Por isso que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestade. Igreja, versículo 12 diz assim, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, existe uma organização. Alguns dizem que é a ordem da desordem. Existe uma organização maligna para poder
te seduzir para poder me seduzir. Há uma hierarquia. Governo espiritual das trevas. Mas sabe o que eu acho legal em Colossenses 2,15? Mas Jesus Cristo os colocou, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando na cruz do Calvário. Toda essa hierarquia maligna, Cristo venceu. Todas as táticas e ciladas, Cristo venceu. E basta irmos até Ele para termos a vitória. Sabe o que eu acho tremendo lá em Daniel? Que a Bíblia diz que Daniel, é muito linda essa passagem. Daniel orando, se entregando ao trabalhoso papel da oração. É trabalhoso porque é intenso. É trabalhoso porque é doutrinário. É trabalhoso porque ele traz a realidade do pecado de Israel, do pecado de Jerusalém e coloca diante do seu Deus, para que o seu Deus venha com uma intervenção. É angustiante, porque só Deus pode trazer livramento. É trabalhoso, é entregue. E Daniel, na sua oração, é interessante como Daniel recebe a resposta, dizendo assim: desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o momento que tu te humilhaste e compreendeste o tempo, e compreendeste a época, e compreendeste o que está acontecendo na nação brasileira, e compreendendo essa geração da apostasia, desde o momento que tu aplicaste o teu coração a compreender, a se humilhar, a pedir perdão, a entender o que está acontecendo, desde o primeiro momento eu tenho visto para vir e me revelar para ti. Aí ele diz algo mais interessante mais embaixo. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o poder espiritual satânico dos persas, tentava impedir. Deus estava contando com Daniel para que não desistisse. Eu imagino Daniel espiritualmente com a armadura dele, o capacete, bem firmado com seu Deus, a couraça contra as setas, os dardos, as flechas do diabo, o escudo, a couraça, o sapato, do entendimento bíblico, da compreensão, bem firmados. E Deus dando resposta e vitória a Daniel. Resistiu a oração de Daniel por 21 dias. E Deus responde e traz a revelação para Daniel. Igreja linda, estruturas malignas, dominadores deste mundo, essas forças espirituais do mal, toda a humanidade está assediada por um exército de personalidades malignas. São responsáveis pelas influências de desvios, friezas, maldades, apostasia, opressões, pressões, desordem social, usando o pecador, que é um agente dele, é uma ferramenta dele. Toda essa maldade que está no mundo e na nação brasileira. Igreja linda, lá em Gênesis 1 fala que Deus deu domínio para o homem. Em Gênesis 3, o homem entrega esse domínio. Em 1 João 5,19, o Senhor fala que o mundo jaz do maligno. Em João 14,30, o Senhor fala que ele é o príncipe deste mundo. E em João 16,11, o Senhor fala: o príncipe deste mundo já está julgado. Porque Cristo o venceu na cruz. Já está julgado. Igreja, nós só podemos vencer se lutarmos com Cristo. Nós só podemos vencer se nos apegarmos a Cristo. Nós só podemos vencer se amarmos a Cristo. Nós só podemos vencer se entendermos que a doutrina dele é séria. Ela gera temor, ela gera santidade, ela gera comunhão, ela gera cada vez mais intimidade com Deus. E é isso que faz as regiões celestes, as regiões trevosas fugirem. É a presença de Deus na tua vida.
Igreja linda. Só podemos ter vitória nele, fortalecido na força do seu poder. Adão pegou e transferiu a autoridade da terra. Cristo resgatou. Eu acho lindo lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele pega toda essa hierarquia, ele pega todas essas trevas, ele pega todos esses domínios do mal, ele pega todos esses principados e potestades, ele põe e se colocou notório na cruz, expôs aos desprezos na cruz e fala, acima deles, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Igreja linda, este é o teu Deus. Em Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Todo esse peso, toda essa malignidade, todas essas trevas, Cristo transfere para a igreja, e aquele que luta na força do poder de Cristo é dado toda a autoridade nos céus e na terra. Igreja linda, e se eu não tiver com a minha armadura de Deus, eu não vou vencer. Portanto, Efésios 6,13 diz, tomai toda a armadura, cada peça. Como está a minha salvação? Como está a verdade vivida, curaça? Como está a verdade vivida na minha vida? Hoje é uma coisa muito estranha. Evangélicos completamente acomodados no banco das igrejas. Evangélicos completamente frios no banco das igrejas. Evangélicos que não estão nem aí para a ordem de culto. Evangélicos que não estão nem aí para a santidade. Falam de santidade, mas não vivem a santidade. Falam da fidelidade, mas não vivem a fidelidade. São usados para falar mal da igreja. São usados para falar mal do corpo. São usados para quebrar. Não na igreja, se tiver revestida, mas nele mesmo quebra todos os bens que Deus quer fazer com essa criatura. Igreja linda, tomai toda a armadura de Deus. Eu tenho que me atentar. Será que eu sou salva? Será que eu estou salva? Será que eu estou vivendo a verdade? Será que eu estou desejando a verdade? Será que eu estou pegando o escudo da fé e vem uma semente enganosa, maldita, uma comunicação das trevas, uma comunicação que enganou a Eva, não vai te enganar? Será que eu estou com o meu escudo da fé? Não. Deus diz assim sobre o corpo. Deus diz assim sobre o meu irmão. Deus diz assim, e assim, e assim. Está escrito. Tomai toda a armadura de Deus. Recebe, é do alto. É a dádiva, são os bens de Deus. E eu tenho que me aforçar. Sou eu que tenho que vencer o inimigo. A autoridade foi dada através de Cristo para a minha vida, para a igreja. Cristo já venceu. Sou eu que tenho que vencer. Eu tenho que me apossar dos fundamentos e viver para vencê-lo. E tem gente que não entende isso. Tem gente que faz da igreja um clube social, faz da igreja algo normal, faz da igreja como se não precisasse se fortalecer na força do Senhor. E resistir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Sabe o que significa esse resistir? Posicionar-se, opor-se. Não aceitar as colocações satânicas. Você tem se posicionado contra mentiras? Você tem se posicionado a favor da verdade? Você tem se posicionado 100% como Deus pede? Deus conhece teu coração, meu irmão. Deus conhece meu coração, meu irmão. Faça essa análise. Cada um faça essa análise. Será que eu tenho resistido e me posicionado como a Bíblia me pede que eu me posicione? Para que a palavra me justifique? Para que a palavra me abençoe? Para que a palavra mostre o veredito final?
Resistir. É uma reflexão, meu irmão, para a tua vida e para a minha vida. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Intensidade das trevas, influências, maldade, separando o homem de Deus, trazendo conflitos, trazendo perturbações. E Deus fala, mas a nossa luta não é contra sangue e carne, a origem dela não é isso. A nossa postura em Cristo tem que ser contra esse mundo espiritual maligno, para que liberte vidas, para que vidas sejam salvas pelo poder de Cristo, para que Cristo liberte vidas, vidas sejam salvas pelo poder de Cristo. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir. Fortalecidos na força do seu poder. Resistir. Humanamente, a covardia. Mas ele é tão covarde que ele ataca seres humanos. Eu falo isso em Cristo. Cristo sinaliza na palavra dele. Eu falo isso através de Cristo. Mas o Senhor em nós vence todo dia mal. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, e depois de teres vencido tudo permanece inabalável. Igreja linda do Senhor, a vitória para a minha vida em dias maus, a vitória para a tua vida em dias maus, a vitória resiste no poder de Cristo. Depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. É tudo. Deus te dá vitória. Deus te restitui. Deus te faz viver a herança. Deus te faz viver a promessa. E tu ficas maduro, capacitado, mais fortalecido e apegado ao teu Deus. Inabalável. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. Bem apertadinho, a armadura era usada por cima das vestes. Então ela ficava bem fixa nas vestes de baixo. Igreja, bem ajustada. A lei divina tem que estar bem ajustada. Igreja, eu sei que você sabe disso, mas muitos esquecem. Engano é engano. Mentira é mentira. Desvio é desvio. Negligência é negligência. Desculpa é desculpa. A lei divina bem ajustada. Engano é engano. Trejeitos errados são trejeitos errados. Palavras torpes são palavras torpes. Bem ajustado. Bem ajustado. Preparados para o bem, zelosos em desejar cada dia resolver as coisas na firmeza da palavra. A consciência com Deus em dia. Como está a minha consciência? Como está a tua consciência? Como está a tua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Como eu estou me apertando na lei divina para que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim? Como que eu estou vendo isso? Igreja linda, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, amada igreja, linda. A couraça, amada igreja linda, protegia contra golpes. E até a parte do peito, o abdômen, ou seja, a justiça, a integridade, a santidade, a humilhação, a humildade, o desejo de cada vez mais saber sobre Deus, viver Deus, a justiça como ovelha, a justiça como líder, a justiça como pai de família, como mãe de família, como jovens, filhos, nas suas casas, nos seus afazeres. Como que eu estou
Como que está a couraça da justiça? Como é que ela está? Ela está firme, ela está fixa, ela está bem amarrada com a minha vida espiritual. Será que o Espírito Santo não nos mostra quando erramos, quando pecamos? Será que o Espírito não fala para a minha vida e para a sua vida quando damos desculpas? Será que o Espírito não sinaliza quando você está errado? Quando eu estou errada? Será que o Espírito não fala? Será que ele é mudo? E se ele está falando esta noite, igreja linda, para a minha vida, para a sua vida, que possamos ajustar a couraça da justiça no nosso coração. E antes de alguns minutinhos finalizarmos, eu peço que a amada igreja fique de pé. Eu chamo o tecladista, por favor. Igreja linda, o versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Igreja. Calçado de guerra. O calçado de guerra era feito numa proporção de você andar muitas léguas, muita distância. E tinha que ser leve. Ora, o evangelho da paz, Cristo levou os nossos pecados. Ele tirou o nosso fardo pesado e nos deixou leve, nos deixou livre. Ele afastou toda a loucura, toda a perturbação, toda a escravidão de nós. O evangelho nos trouxe paz. O evangelho nos trouxe vida. O evangelho nos levará a vivermos a eternidade. Igreja linda. Cristo está conosco todos os dias. E embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Que era preso. Era um escudo grande, bem firmado, preso, tipo numa abraçadeira, bem juntinho do corpo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Você tem confiado em Deus? Você tem vivido Deus? Tem acreditado nele? Não tem deixado os dados inflamados, dizendo que você é um abandonado, dizendo que ele não cuida de ti, dizendo que ele não vai prover, dizendo que você não é tão importante para ele. Você está se defendendo com os dardos malignos, inflamados do inferno. Aí ele diz assim: já chamo todo o ministério de louvor. E embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados. Mentira, engano, todo. Tomai também o capacete da salvação. Fixai a doutrina, a presença, a visão, a alegria da salvação e a espada do Espírito. Finalizo aqui, igreja. Foi comprovado que a espada japonesa dos samurais, katana, é considerada a mais mortal arma das artes marciais. Ela é capaz de abrir um capacete de aço. E ela é capaz de cortar uma seda. Aí Deus me faz finalizar com Hebreus 4, 12, versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Igreja, deixa eu te dizer algo.
Ele é exato, Ele é absoluto. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é digno de ser honrado, louvado e dignificado. E Ele mais uma noite na seriedade e na profundeza do Evangelho. Que possamos nos apossar das armaduras doutrinárias de Deus. Para ficarmos firmes contra os enganos do diabo. Deus abençoe nossas vidas. No poder de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.